Olá, tudo bem? Eu sou a professora Letéia, aqui da Sala do Saber. Nós trabalhamos a disciplina de redação, lembra disso? Olha só, hoje nós vamos trabalhar um gênero textual bem interessante, o texto instrucional. Você convive com ele constantemente. Quando você está no trânsito, por exemplo, está lá uma placa de somente vire à direita, o carro da sua frente está dando seta, o sinaleiro está fechado, tudo isso são os exemplos de textos instrucionais. Neste caso, não verbal, sem palavra ali, mas são textos instrucionais. Quando você pega um manual daquele celular novo que você comprou, ele está todo explicadinho, a maneira de você utilizar, texto instrucional, tá? Quando você vai usar um equipamento na sua casa, um eletrodoméstico, um eletroeletrônico que você acabou de adquirir e você vai seguindo passo a passo aquelas instruções, texto instrucional. Tá, professora Letéia, mas no vestibular, como é que pode ser cobrado isso? Num concurso, como é que pode ser cobrado isso? Existe uma estrutura. Tá? E é aí que o pessoal dá uma escorregada, tem um pouco de medo e acaba, então, achando que esse gênero aqui é difícil. Não é difícil, não. Vamos dar uma olhada comigo aqui, vamos aprender e depois você também vai produzir os textos, né? Vamos lá? Então, beleza. O texto instrucional. Bom, quem instrui a alguém sobre algo, alguma coisa, não é? Você vai instruir ao seu irmão menor sobre como escovar os dentes, para ele ter uma ótima higiene bucal. Texto instrucional. Então, quem instrui? Você está instruindo. Instruindo a quem? Instruindo ao seu irmão. Instruindo ao seu irmão sobre o quê? Sobre a sua higiene bucal. Usar o fio dental, escovar bem os dentes, o enxaguar bem e depois fazer um bochecho com algum líquido para fazer a finalização dessa higienização. Texto instrucional, tá? Beleza? Então, quem instrui? Instrui a quem? Quem está sendo instruído? Essa pessoa que está sendo instruída por você está sendo instruída sobre o quê? Então, esse tripé bem interessante. Quem instrui está sendo instruída, tá? Por quem está sendo instruída e sobre o que está sendo instruído. E aí, a maneira de se instruir. Os textos instrucionais são aqueles cuja função é regular ou indicar formas de agir. Deixa eu selecionar a cor aqui, vamos começar a utilizar as cores, né? Indicar formas de agir. Então, agir, verbo, ação, não é isso? Ação, formas de agir. Vá, pare, escove, enxague, jogue, lave as mãos. Não é assim? Tá? O que mais? Passe protetor solar. Passe, formas de agir. Professora, e daí conforme você foi falando, a senhora foi falando, eu fui reparando que esses verbos eram bem assim, né? Esses verbos bem assim, significa verbo o quê? Verbo no imperativo, dando uma ordem. Então, escove bem os dentes. E não assim, se você quiser, você pode estar escovando os dentes. Não, esse gerundismo aí, Se você quiser, você pode estar escovando os dentes, depois, se você quiser, você pode estar enxaguando. Pode parar com isso. Tem nada disso em texto instrucional. Escove bem os dentes. Vírgula, saiba como. Percebeu? Muito bem, então continua. Eles, os textos instrucionais, descrevem etapas, passo a passo, que devem ser seguidas. Dentro desta categoria, encontramos desde as mais simples receitas culinárias até os complexos manuais de instrução para montar o motor de um avião. Né? E é real isso? Claro que sim. Desde uma sopinha básica de macarrãozinho branco, maravilhosa, uma sopinha. Coloque o óleo para aquecer, em seguida refogue o alho, deixe-o fritar, coloque
3 copos d'água, assim que abrir fervura, coloque o macarrão. Mexa e enquanto ferve, toda hora retorne o mexer. Experimente de sal, chegue ao ponto, de acordo com o seu gosto, verifique o cozimento. Assim que o macarrão estiver cozido, está pronta a sua sopinha de macarrão branco. Ponto, bom apetite. Qualquer coisa mais básica do que uma sopinha de macarrão branco. Então, uma sopinha branquinha ali sem nada, daí depois você pode acrescentar, tá? Não estamos em aula de culinária, só para poder a gente entender bem essa questão do texto instrucional. Então, desde uma receita extremamente simples até uma receita, entre aspas, tá? Extremamente complexa, né? Manual de um avião, imagine, né? Beleza. Existem numerosas variedades de textos instrucionais. Além de receitas e manuais estão os regulamentos, olha lá, regulamento do prédio, regulamento do resort onde você está, regulamento do hotel, regulamentos da família, tá? Estatutos, estatuto da criança e do adolescente, ECA, estatuto do idoso, tá? Contratos, olha lá, tudo isso é texto instrucional, professora? Sim, texto instrucional, das mais variadas formas, né? Instruções de jogos, delícia, né? Jogo, instruções de jogos, regras, textos instrucionais e tantos outros, né? Até aqui tudo bem? Tá vendo que é um tipo de texto que você convive constantemente? Beleza? Daí já vai perdendo medo, né? É isso mesmo. Continuando aqui comigo, fazendo um favor. Estrutura. Introdução, beleza, instruções e depois fechamento do texto. Então, olha lá, uma introdução, as instruções e depois o fechamento, tá? Aletheia, então eu acabo pensando que eu posso ter, de repente, 3 parágrafos, dependendo da quantidade de linhas, você pode ter 3 parágrafos, um de introdução, menorzinho, um de corpo do texto, com as instruções, mais gorducho, e um outro pequeno de fechamento. Pode ser assim, fica ótimo. Agora, se você tiver mais linhas, 18 linhas, 20 linhas, um de introdução, já vamos olhar o que vai nele, 2 ou 3 de desenvolvimentos ali. Desenvolvimentos não é o nome mais adequado, mas só para você entender melhor. Corpo do texto, tá? E depois o fechamento lá embaixo. Então, 3, 4, 5 parágrafos, professora, vai depender do quê? Número de linhas. Número de linhas. Muito bom. Vamos pensar aqui comigo. A introdução deve ser breve. Está escrito lá que ela deve ser breve. Pequenina. Tá? Breve. O que ela deve conter? O tema. Claro, já nós vamos olhar um exemplo disso. Deve conter um tema, né? Vamos apagar aqui. Isso, e vamos voltar aqui. Deve conter tema. Opa. Sobre o que meu texto vai falar? Ah, então esse texto é sobre instruções para proteger o seu quintal do mosquito da dengue. Esse é o tema, tá? Então tem que ficar claro. Saiba como proteger sua família das ações prejudiciais do sol neste verão. Tema. Objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo é instruir sobre os perigos de se aproveitar o sol inadequadamente. O objetivo é atravessar a rua com segurança. Atravesse a rua com segurança. O objetivo é auxiliar os idosos numa confraternização. Então, qual é o objetivo daquele texto instrucional? Joia. Então, veja bem. Verifique se as orientações que vêm no comando estão muito claras para você. E essas primeiras orientações devem já aparecer lá na introdução também, tá bom? Depois, nós temos as instruções. Aqui
eu estou falando sobre o corpo do texto, tá? Lugar onde propriamente dito vem as instruções. Em tópicos. Então, como assim? Atravessar a rua com segurança. Chegue perto da faixa de pedestres, mas mantenha-se na calçada. Ponto. Não deu uma instrução? Chegue perto da faixa de pedestres, mas ainda mantenha-se na calçada. Ponto. É uma instrução. Coloque isso como um tópico. Como assim, professora? Se você até quiser usar um marcador ali, um asterisco, ó, ou uma bolinha discreta ali, tudo bem. Mas nada de fazer. É bonitinho, mas não pode. Tá? Tem umas setinhas tão bonitinhas, gordinhas. Não é para fazer isso aqui. Não. No máximo, um asterisco ou uma bolinha ali, pintadinha. Professora, eu não quero nem esse, nem esse. Então, não coloque nenhum marcador ali. Dê o recuo da margem de parágrafo e inicie seu texto. Olha lá. Como? Colocando claro esta primeira instrução. Chegue perto da faixa de pedestres, mas ainda mantenha-se na calçada. Ponto. Fazendo este movimento, os carros, os motoristas dos carros, bicicletas, motos e outros veículos já começarão a perceber que você tem a intenção de atravessar a rua. Faça este movimento e não se esqueça de parar. Ponto. Então, o que você faz? Coloca a instrução e em seguida faça uma explicação. Então, coloque a instrução e em seguida explique. Professora, dá mais um exemplo. Leve a escova até os dentes, movimente-a em sentido circulatório, uma média de 5 vezes em cada dente, cada conjunto de dentes. Vá circulando, esfregando de forma suave todos os dentes, a fim de que as cerdas da escova adentre entre os seus dentes. Ao chegar ao final, retorne com o processo até o início de onde você havia partido. Coloca a instrução e explica. Coloca a instrução e explica. Muito bem. Feito isso, fechamento do texto. Olha o que eu coloquei aqui. Parágrafo em separado. Parágrafo em separado. Vou marcar aqui com a minha caneta. Marca texto. Parágrafo separado. Por quê, professora? Para ficar bem claro. Tá? Um último parágrafo. Pequenininho. Você confirma o tema. Após ter feito toda a escovação e ter enxaguado abundantemente, feche a sua higiene bucal com um bochecho à base de cloro e um líquido antisséptico. Ponto. Beleza? Então, faça um fechamento curto, rápido, parágrafo separado. Lá na receita culinária, às vezes vem embaixo assim: este bolo serve até 4 pessoas. Se preferir, sirva-o com sorvete de creme. Não vem essa, né? Uma dica final, um comentário final. Não vem assim? É bacana isso, percebeu? É bem legal isso mesmo. Então, retomando aqui comigo, estrutura, um parágrafo pequenininho de introdução, onde você vai apresentar o tema e o objetivo ali. Se já tiver uma máscara, você vai falar para quem é você e para quem é. Depois, a parte das instruções propriamente ditas, tá? Que você pode dividir em 2 ou 3 parágrafos. Se for um texto menorzinho, Universidade Estadual de Londrina, Universidade Federal do Paraná, por exemplo, os textos são menores. Daí você concentre tudo isso aí num parágrafo apenas, bem subdividido, ponto na mesma linha, letra maiúscula, ponto na mesma, entendeu? Tá? E depois, fechamento do texto.
Beleza até aqui? Podemos ir adiante? Então vamos lá. Características. O que nós temos neste tipo de texto que deixa esse texto com cara de texto instrucional, com jeitão de texto instrucional? Ele deve ser escrito em parágrafos. Observe bem o comando. O que normalmente tem nesse comando, professora? Normalmente nós temos neste comando algumas indicações assim, ó. Normalmente nós temos tema, ótimo, sobre o que aquele texto vai tratar. Lembra que eu estava falando? É sobre escovação de dentes? É sobre a questão da dengue? É sobre a vacina da HPV? É sobre atravessar a rua com qualidade? É um texto em que você foi convidado a escrever os regulamentos que deverão ser seguidos durante a sua viagem com os seus amigos. Você vai sair de férias com os amigos, viajar com os amigos é sempre delicioso, mas exige uma organização para não dar confusão, não ter problemas. Escreva, pois, este texto instrucional. Você foi escolhido para escrever esse texto instrucional, redigi-lo, o qual será entregue aos amigos na última reunião que antecederá a viagem. Tá? Então, tema. O que mais? Quem escreve? Então, quem escreve? Tema. Quem escreve? Para quem você escreve? Escreva um texto instrucional aos pais de crianças pequenas. Ó, que específico. Pais de crianças pequenas, a fim de instruí-los sobre os perigos que a nossa própria casa pode representar para estas crianças. Então, olha só, você vai falar sobre tomada, você vai falar sobre panela sobre o fogão, você vai falar sobre baldes com água, bacias com água, você vai falar sobre vasos que podem ser puxados e cair sobre a criança, você vai falar sobre proteção de janelas. Percebeu? Então, para quem? Para os pais. Sobre o quê? Proteção que deve se ter dentro das nossas próprias casas. Que tipo de pais? Pai, todo mundo? Pai de uma pessoa de 40 anos? Não. Pai de criança? Qualquer criança? Não. Criança pequena. Nós não estamos falando de criança de 10 anos, tá? Que não vai enfiar o dedinho na tomada. Não, nós estamos falando de crianças pequenas. Percebeu? Então, bem específico. Tema. Para quem? Quem está escrevendo? E o objetivo. Está escrevendo para quê? Para ensinar, ó, o verbo, a ação. Você está escrevendo para dar dicas? Você está escrevendo para orientar? Tá? Beleza. Quem? De que maneira? Para quem? Sobre o quê? E com qual objetivo? Ótimo. A linguagem deve ser objetiva, o mais direta possível. Ela deve ser clara, porque, gente, raciocina comigo. Assim, vamos pensar aqui na clara e denotativa. Denotativa é o que a gente brinca de a linguagem do dicionário. É a linguagem direta, é a linguagem objetiva, é a linguagem clara, né? Aqui, denotativa. Vamos pensar assim, como que chama mesmo de incêndio ali? Esqueci, me ajuda o nome. Que você pega para poder apagar o incêndio. O extintor. Isso, Felipe falou aqui. O extintor, professora. É o extintor, Felipe. Isso, obrigada. Ó, tá lá o extintor. Então vamos raciocinar comigo. Numa situação em que você necessite utilizar o extintor. Situação de incêndio, logo. Muito bem. Você vai pegar o extintor. Você está numa situação de perigo, você está nervoso, tá? Você está totalmente fora do seu padrão normal. O que você... E você nunca usou o extintor. O que você quer? Você quer, ao colocar o extintor da maneira correta ali, para fazendo a leitura, você quer ir lendo e agindo. Lendo e agindo. Com rapidez e com precisão, não é isso?
Então a linguagem tem que ser clara e denotativa e direta. Entendeu? Ela não pode ter subjetividade. Ela não pode falar assim, se você quiser, acione o gatilho. Não, não é se você quiser, é acione o gatilho. Não é assim, se você quiser, deixe o extintor na horizontal. Não, deixe o extintor na horizontal, deixe o extintor na vertical, aperte o gatilho. Mantenha-se a 30 centímetros do fogo, né? Mantenha-se a 1 metro do fogo. E não assim, caso você deseje, esse caso você deseja é lá no final. Uma dica, e que com certeza não vai ser no extintor, você entendeu? Porque senão fica sem lógica, lá no caso do incêndio. Caso você deseja se salvar, para com isso. Então, tá? A linguagem aí é muito importante. E ela tem que ser acessível, claro. Imagina na hora ali você tá em meio a um incêndio e você tem que parar para pesquisar o significado daquela palavra, para daí você continuar protegendo as pessoas ou se autoprotegendo. Não, tem que ser direta, acessível, com frases curtas, muito bem, rápido. Para que tudo isso ocorra, então, nós precisamos do imperativo, não é? Pegue o extintor, coloque-o na horizontal, retire o lacre, acione o gatilho, com força. Percebeu? Então, aí você vai poder fazer as explicações no infinitivo. Ao apertar o gatilho, ó, verbo no infinitivo. Aquele que não foi conjugado ainda, né? Ao apertar o gatilho, mantenha o extintor firme. Ele fará sobre você uma pressão inicial. Então, ao apertar, tá vendo a explicação? Então, imperativo e infinitivo. Imperativo e infinitivo. Prof. Lelê, posso usar um pouquinho de gerúndio só para poder dar essa sequência de ação? Exatamente. Se você usar o gerúndio, você vai dar essa sequência de ação. Então, em determinado texto instrucional é legal. Bata as claras em neve. Vá batendo as. Enquanto você bate as claras, você já deverá ter aceso ao forno para que ele vá esquentando. Vai lá, liga o forno, continua. Continue batendo. Vá acrescentando aos poucos o açúcar. Não pare de bater. Após todo o açúcar, ainda sem parar, comece agora a acrescentar a farinha de trigo. Não pare de bater. Tá entendendo? Vamos supor que você está fazendo uma brevidade. Um bolo que você tem que batendo, delicioso. Percebeu? Daí é uma ação contínua. Tá? Então, o gerúndio, ele é bacana de se usar, mas com propriedade. Tá? E não assim, vá atravessando a rua e a pessoa não vai chegar do outro lado nunca? Vai ficar atravessando a rua para sempre. Então, tem que ter um pouquinho de citocômetro nisso aí, né? Adoro essa palavrinha. Beleza? Pro e título tem que ter? Claro que sim. Claro que tem que sim. Que tem que sim, ó. Claro que tem que ter. Título. Vou falar que ele é obrigatório. Título, como que ele tem que ser? Curto? Oxe, rápido. Esse texto instrucional aqui é sobre o quê? Tá? Funcionamento do celular. Não tem que ter subjetividade, não tem que ter, eu parei para interpretar o que será que esse texto me traria. Não. Tá? Você pega na rua, está ali parado para atravessar a rua, você pega um folder, é um texto instrucional. E está escrito assim em cima. Pneus em promoção. Ao título, você precisa comprar pneu? Perfeito, você já tem ali instrução sobre onde ir comprar pneus, supostamente com preço mais em conta. Você não precisa comprar pneus, não tem ninguém que precisa comprar pneus, aquilo ali não te interessa em absoluto, você vai dobrar e vai colocar na lixeira. Ah, não tem uma lixeira perto de você? Você põe dentro da tua bolsa, depois você joga no lixo. Não é assim? O título já te passou tudo isso. Tá bom? Temático. O título tem que ser temático. Olha lá. Pneus
com desconto, ou ótimos preços em pneus. Perfeito! Do que fala esse texto? Esse texto aqui? Esse texto aqui fala sobre pneus com ótimos preços. Ah, mas eu saí de casa para comprar lingerie. Precisava comprar lingerie. Eu não saí de casa para trocar pneu, não. Eu saí de casa para comprar lingerie. Ótimo! Esse panfleto não lhe interessa. Por isso que ele tem que ser temático. E claro que ele tem que ser objetivo. Você não tem que terminar de ler o título e ficar assim, o que será que ele quis dizer? Não, ele tem que ser objetivo, tá? Remeter-se ao interlocutor é outra característica bem importante do nosso texto instrucional. E marcar esse interlocutor no decorrer do seu texto. Então, senhores pais, lembra do nosso exemplo dos pais? Cuidado que eles têm que ter com crianças pequenas. Então, senhores pais, não se esqueça de colocar as tampas apropriadas ou na tomada ou lacre-as com fita adesiva. Ponto. Então, com quem você está falando? Então, senhores pais. Porque você tem que convencê-los. Chame-os. Quantas vezes, professora? Faça isso umas 2 vezes e está ótimo. É quando, por exemplo, no panfleto chama a gente de cliente, tá? Só toma cuidado com esse negócio de chamar mãe, chamar de pai. Toma cuidado com isso, que tem hora que é meio chato, meio desagradável, né? Tá? Tem umas pessoas, umas situações assim que não tem nada a ver. Fica chamando o outro de mãe, de não sei o quê. Se eu sou mãe dos meus filhos. Né? Você está em determinado lugar, a moça, ô mãe, então vem aqui, a recepcionista, mãe, então vem aqui. Não sou sua mãe, sou mãe dele. Então, num texto instrucional, isso é péssimo, tá? Chame o cliente da forma, ou o seu interlocutor, da forma como o comando, cadê aqui? O comando lhe designou, tá bom? Beleza? Muito bem. Essas são as características básicas do texto instrucional. Agora, no próximo vídeo, nós vamos para um exemplo, beleza? Então, volto aqui. Muito obrigada e te convido a acessar o nosso próximo vídeo, tá bom? Um abraço.